Agora eu gostaria de chamar para as últimas colocações a senhora Jéssica Oliveira. Olá, a Jéssica Oliveira, ela é médica, né, especialista em medicina da família e comunidade, e atualmente ela é médica da família e comunidade pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e supervisora do Programa de Residência Médica e Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, tutora dos programas Mais Médicos e Médicos pelo Brasil. Ainda é professora substituta na Universidade Federal da Bahia, do campus Anísio Teixeira. Seja muito bem-vinda para falar aqui conosco quais as ações práticas permitiram melhorar desfechos e reduzir mortes por insuficiência cardíaca. Muito obrigada pelo aceite do convite. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu que agradeço o convite. Desejo estar aqui com vocês aqui nesse finalzinho de tarde. É um grande desafio, né? Em tentar encerrar um pouquinho depois de tantos colegas falarem de forma tão excepcional e não ser tão repetitiva. Mas eu confesso que eu acabo que vou ser um pouquinho, porque assim essa fala justamente tenta trazer, né, esses aspectos práticos que nos permitem melhorar esses desfechos e reduzir essas mortalidades. E a gente precisa repassar por alguns pontos que já foram discutidos aqui, né? Assim, falando com uma certa propriedade, enquanto médico de família que está ali na base, em atendimento no dia a dia com a população, a gente vendo esses dados, né, principalmente alguns dados ali que o Fernando trouxe, nos indicadores ainda muito ruins, os dados realmente bem desafiadores, né, e isso perpassa 100% para a atenção primária da saúde, né, que a gente sabe que é o foco inicial de prevenção, foco inicial de tratamento, de diagnóstico precoce, e eu acredito que essas práticas, essas ações mais práticas, elas perpassam exatamente por aí, né? A gente tem um grande desafio hoje na formação de profissionais, de médicos de família, com boa qualificação, né? Hoje eu também estou um pouquinho na base nesse sentido, na supervisão da residência, dos programas de especialização, tanto dos mais médicos quanto dos médicos pelo Brasil, e a gente observa mesmo e também na formação na graduação, e a gente observa exatamente essas dificuldades em estar trabalhando isso de forma é, mais completa, né? Assim, eu acho que eu delimitei alguns tópicos. O primeiro é o mais básico de todos, que é a questão da prevenção da hipertensão, da diabetes, das doenças cardiovasculares como um todo, que ao final vão levar ao desfecho ruim da insuficiência cardíaca. E eu quis trazer aqui como um foco muito importante, que é o trabalho multidisciplinar, né? A gente reconhecer o papel ali de cada membro de uma equipe de saúde da família, ou dentro de qualquer contexto, seja um ambiente mais hospitalar, mas mesmo na saúde suplementar, a importância de a gente trazer também esses aspectos, né? Quando a gente pensa em prevenção, a gente precisa pensar em aspectos de nutrição, de atividade física, de um melhor controle dessas doenças crônicas que mais à frente vão levar. Então, o papel da equipe multi acaba sendo fundamental, o papel de cada membro da equipe acaba tendo um foco especial, né? A gente pensar ali no enfermeiro, no agente comunitário de saúde, como uma importante ferramenta de reconhecer esses indivíduos precocemente, a enfermeira para fazer aquela abordagem inicial de cuidado, de fazer toda uma melhor identificação, trazer alguns aspectos que muitas vezes nós, como os profissionais da medicina, a gente acaba deixando passar, esse encaminhamento precoce para a nutrição, para a educação física, que hoje fazem parte da EMUD, né, e que estão ali como colaboradores dentro desse processo de cuidado. Eu acredito que esse é o ponto-chave, algo que a gente precisa cada vez mais estar trabalhando, de forma geral. Quando a gente pensa em doença crônica, a gente precisa pensar nessa prevenção antes mesmo de uma prevenção primária. Outro aspecto que eu queria trazer é sobre o diagnóstico precoce. Foi trazido aqui alguns aspectos, como encaminhamento
programas aí de especialistas sobre algumas situações, mas trazendo também um pouquinho dentro de um cenário que a gente vivencia hoje. Hoje eu atuo no município do interior da Bahia, de município médio, cerca de 350 mil habitantes, e aqui eu tenho uma dificuldade considerável de encaminhamento para o especialista. Eu tenho uma dificuldade considerável de realização de alguns exames de um pouco mais complexidade. E como a gente pode contornar isso de forma prática? Voltando para o básico, dentro, né, do aspecto do cuidado do profissional da saúde, né? Um exame físico completo, né? A gente consegue ter um diagnóstico precoce, quando a gente consegue identificar, a gente está relembrando aqueles critérios de Boston, aqueles critérios de Framingham, que inclusive são trazidos no PCDT, que são algumas ferramentas que a gente precisa também tá trazendo todo dia. O paciente com hipertensão arterial precisa ser examinado todas as consultas. Você vai conseguir identificar uma alteração de B2, uma B3 que não tinha, uma crepitação em base. E isso é o básico do básico, né, que a gente fala dentro da anamnese, e muitas vezes na correria ali a gente acaba deixando passar um pouco batido, só troca de receitas, e a gente não consegue identificar, né, tá observando oscilações na frequência cardíaca, o paciente aparentemente está com a pressão melhorando, mas tá oscilando muito, aumentando muito a frequência cardíaca. Será que não tem algo para a gente pensar, né? Tem alguns exames mais simples que a gente consegue fazer essa identificação mais precoce também, né? Um raio-x de tórax, você consegue observar aumento da área cardíaca, congestão, alguns sinais que vão levar também a gente a pensar nesse diagnóstico de forma mais precoce. O eletrocardiograma, um exame simples e barato, que a gente consegue ter em qualquer. Hoje em dia, com a telemedicina, a gente consegue ter laudos bem fiéis, mas qualquer profissional médico com uma boa formação consegue bater o olho no eletrocardiograma e identificar alguns sinais que vão pensar, né, na insuficiência cardíaca, e esses pontos que a gente precisa também estar trabalhando, né, nessa forma prática no nosso dia a dia de atuação, né? Isso também perpassa ali pelo profissional de enfermagem, identificar alguns fatores de risco, identificar, às vezes, né, o paciente está mudando o padrão, está tendo um pouco mais de dispneias e atividades que ele não tinha previamente. Opa, será que já é um paciente ali começando um estágio C, ou ainda no estágio B, já com alguns sinais ali que a gente consegue estar observando? Então, tudo isso é fundamental, né? Às vezes, um ecocardiograma, ele não vai ter o papel de fazer um diagnóstico de insuficiência cardíaca. O papel vai estar dele de determinar algum grau de complexo, algum grau maior, né, no sentido de ter a fração de ejeção preservada ou não, que é claro que é fundamental dentro do tratamento, mas muitas vezes no diagnóstico inicial, um paciente no estágio A, no estágio, principalmente quando a gente pensa no estágio A, que não tem nem muitas alterações no ecocardiograma, por exemplo, mas a gente consegue observar alguns outros padrões clínicos, isso se torna uma ferramenta fundamental dentro desse manejo de cuidado de identificação precoce, né? E em relação também à identificação precoce, acaba tendo um papel fundamental dentro da atenção primária, que é a longitudinalidade, aquele paciente que a gente já conhece. De paciente que a gente já conhece, sabe ali, tem tudo anotado, como é que é o padrão da ausculta, como é que é o padrão de ritmo de vida, ele tá tendo algumas limitações que ele não tinha previamente, e muitas vezes quem consegue identificar isso é o médico de base, é o médico de família e comunidade, é o médico que está ali atuando na atenção primária, ou não só o médico, né? Principalmente outros profissionais, às vezes tem um olhar ainda mais refinado que o médico, né? Principalmente quando a gente pensa ali na enfermagem, às vezes até o agente comunitário de saúde falou, tem algo diferente, a gente precisa avaliar um pouco mais, e então tudo isso perpassa nesse cuidado, essa abordagem da atenção primária à saúde, né? Porque a gente sabe, né, que a grande porta de entrada hoje, quando a gente pensa principalmente em SUS. E outro aspecto que eu acho muito importante, é a gente pensar também como uma ação prática que permite melhorar desfecho e reduzir mortalidade, é ter esse manejo já na atenção primária de iniciar drogas que vão mudar desfecho, né? Assim, dentro da atenção primária, ali como o doutor Erlon comentou, a introdução do IECA
no período oportuno, fazer um melhor controle da pressão arterial, fazer a introdução da estatina assim que necessário. O beta-bloqueador muitas vezes vai depender da questão da fração de ejeção, na grande maioria das vezes, né? Então a gente precisa ter esse aspecto, né, do exame complementar, mas de forma geral, muita coisa já pode ser feita antes disso, né? Assim, muitas vezes avaliar um paciente com gesto, o uso de um diurético, então esse manejo inicial a gente consegue fazer muita coisa, e aí com algumas situações, algumas drogas que a gente sabe que muda desfecho. Vai mudar o desfecho ali mais para frente, né, no sentido de reduzir a mortalidade, reduzir a internação, e voltando para aquele mesmo elemento que eu acho que o Fernando comentou, né, sobre as condições sensíveis à atenção primária, né? Então, bom controle da pressão arterial, um bom manejo inicial e a médio prazo dentro da atenção primária, a gente sabe que faz diferença, muda desfecho, e a gente precisa estar atento a tudo isso. Queria agradecer pela oportunidade. Muito obrigada.